Boa tarde, galera do sexto ano. É um prazer estar com vocês, mesmo sendo aula gravada, né? Probleminha na internet ainda, mas amanhã já está regularizada a situação e a gente vai poder interagir. É isso mesmo, a gente vai poder interagir ao vivo aí nas nossas aulas. Enquanto isso não acontece, eu vou deixar aqui a gravação dessa aula para vocês. Vou colocar o link, né, no grupo de vocês. Não esqueçam de, quando chegar lá, colocar número e série, tá? Aliás, o nome e o número, para computar como presença, tá? A pedido da secretaria. Fica mais fácil, né, para a gente poder fazer a presença, tá legal? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana, né? Tanto os senhores como as senhoritas. Então, assim, hoje, página 219, né? Como eu havia dito na semana passada, hoje a gente começa a falar um pouco de tempo e clima. Eu coloquei aqui para vocês, né, aqui em cima, a diferença básica entre tempo e clima. Então, tempo. Trata-se do estado, desculpa, deixa eu colocar a página 219 e 220, tá? O capítulo é 7, tá? 219 e 220. Então, assim, primeira coisa, para nós entendermos um pouco de tempo e clima, nós precisamos ver a diferença entre tempo e o clima, tá? Então, o que é tempo, professor? Tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Então, estado geral da atmosfera em um determinado momento. Esse determinado momento é o agora. Percebam que eu estou de camiseta, então significa que o tempo, a temperatura agora, ela está agradável, porque senão estaríamos de blusa, estaríamos de touca, né, luva, aquela coisa toda. Então, o tempo é a temperatura do momento, tá? Não esquece, o tempo é o momento. Já o clima, ele vai diferenciar-se do tempo porque ele não é o momento, ele é a repetição desse momento, tá? Então tá lá, clima, comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, se o tempo, né, se esse tempo de hoje, ele perdurar por 30 anos, nesse mesmo dia 7 de julho, se durante 30 anos, que é o tempo que ele coloca aqui como longo, se durante 30 anos repetir mais ou menos essa temperatura, nós vamos chamar esse tempo de hoje, daqui a 30 anos, de clima. Então, só para vocês entenderem, né, resumidamente, tempo é a temperatura do momento, é a coisa atual. Clima é a repetição do tempo durante um período longo de observação. Tá? Esse período longo de observação, a gente costuma colocar que são em média 30 anos. Tá claro isso? Se tiver alguma dúvida, depois coloca no comentário, né? Ou então procura ressarcir amanhã, anota no caderninho de vocês, e amanhã, aula ao vivo, se Deus quiser, a gente pode tirar as dúvidas, tá legal? Então tá lá, página 220, prever o tempo. A sabedoria popular sobre a previsão do tempo, registrada nos ditados acima, mostra como é importante prestar atenção aos sinais da natureza. Então tá lá, quais são os ditos populares? Neblina baixa, sol que raixa. Inverno quente, feijão doente. Verão chuvoso, feijão formoso. Cigarra cantou, verão chegou. Então são alguns ditos populares que procuram associar a característica de alguma coisa, né, com o tempo. Por exemplo, inverno quente, feijão doente. Significa que o feijão não vai dar naquele inverno como daria em outra circunstância. Verão chuvoso, feijão formoso, porque a chuva, quando cai, né, no verão, ela vai regar o feijão e com certeza o pé de feijão vai ficar mais bonito, tá legal? Então são esses ditos populares que eles ajudam aí na caracterização e na previsão do tempo.
Então, assim, ó, a simples observação do comportamento dos animais que rapidamente procuram abrigo em caso de mau tempo pode dar pistas importantes sobre as mudanças nas condições atmosféricas. Também o corpo humano pode sinalizar essa mudança. Geralmente esse lance do corpo humano, eu não acredito muito não, mas geralmente quem já fez alguma cirurgia diz que isso é batata, tá? Então a pessoa operou o braço, o cotovelo, aquela coisa. Aí diz que quando tá para chover começa a doer. A pessoa operou lá o joelho, ou quebrou o joelho, teve algum problema de saúde, né? E teve que passar por uma cirurgia. A pessoa diz que quando o tempo vai mudar, ela começa a sentir. Eu não sei se isso é verídico, mas, né? Fica aí para vocês consultarem os vossos pais, os vovôs, para ver se isso realmente acontece. Então tá lá. Talvez você já tenha ouvido alguma pessoa do seu convívio reclamar de dor nos músculos ou nas articulações, ou até mesmo no calo do pé, sempre que ameaça chover. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos se contraem com a queda de temperatura e alterações na umidade do ar, o que provoca o aumento da sensibilidade das articulações. Então, cientificamente falando, é isso. Mas eu, particularmente, eu tenho, né, problema na articulação, do ombro, aquela coisa, e eu não sinto a diferença. É imperceptível, ao meu ver. Por isso que eu peço para que vocês consultem aí, né, os vossos papais, mamães e avós e titios, quem tiver aí com problema de articulação ou com alguma cirurgia que diz que isso dá para prever a mudança de tempo. Então tá lá. No Ceará, pelo menos 140 anos, tá, ocorre a reunião dos profetas da chuva, que são agricultores sertanejos que, atentos aos sinais de como brota a folha da aroeira ou do feijão brabo, e os movimentos das formigas ou de alguns tipos de colmeias, fazem previsões sobre as condições meteorológicas para o próximo plantio. Já pensou que bacana? Você acompanhar o dia a dia da formiga, né, para você saber a previsão do tempo. É interessante, né? Então vamos lá. De acordo, vamos ver essa figura aí do passarinho, né? Se eu não me engano, esse passarinho é um João de Barro, é isso? Então tá lá. De acordo com a sabedoria popular, quando os ninhos de João de Barro são construídos com sua estrada voltada para o poente, é sinal de inverno chuvoso. Então significa que o passarinho já tem essa percepção. O porquê disso, não questionem o professor, tá bom? Então vamos lá. Prever as condições atmosféricas sempre teve grande importância para as atividades humanas. A agricultura depende da água das chuvas para que as sementes possam germinar. Por outro lado, é importante se prevenir contra possíveis consequências de chuvas fortes, que muitas vezes resultam em enchentes e deslizamentos. A previsão do tempo também tem a função de alertar sobre a chegada de furacões ou nevascas, que podem colocar em risco muitas vidas humanas. Gente, ó, isso aqui é uma verdade, né? A previsão do tempo ela não serve só para a gente plantar e colher. A previsão do tempo também, às vezes, ela traz, né, algumas previsões que a gente pode nos municiar sobre aquilo que vai ocorrer. Hoje eu não sei que site que eu vi, que vai chegar uma frente fria já acompanhada de ventos fortes. Então, obviamente, que eu vou pedir para que a minha esposa tome cuidado com as coisas que estão penduradas, porque caso esqueça alguma janela aberta, aquela coisa toda, dependendo da velocidade do vento, pode derrubar e estragar as coisas, né? Então, a previsão do tempo ela tem a sua importância única, tá? Continuando. A meteorologia é uma ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos. Podem grifar essa parte que eu vou pedir em prova, tá? Para isso, os meteorologistas analisam as condições atmosféricas a partir de uma variedade de fontes. Estações meteorológicas, navios, boias, aeronaves, radares, balões meteorológicos e satélites. Esses são os dados transmitidos pelos centros meteorológicos que mostram modelos do estado futuro da atmosfera.
Fazer essa previsão exige supercomputadores capazes de processar rapidamente todos os inúmeros dados obtidos nos diversos pontos de observações. Então, tem aí, né, vários meios para que a previsão do tempo ela seja cada vez mais coerente, para que a previsão do tempo seja quase que uma certeza. Professor, mas não é uma certeza? Obviamente que não. Às vezes a pessoa dá a previsão do tempo e há algum dado errado, em algum lugar a chuva acontece mais forte, ou não acontece, ou acontece menos forte. Então é comum esse tipo de erro. Então a tecnologia faz com que eles procurem se desenvolver cada vez mais para poder dar uma certeza maior, uma probabilidade de acerto maior dentro das previsões do tempo. Tá bom? Página 221, por favor. Senhores e senhoritas, agora a gente vai falar de camadas da atmosfera. Não se preocupem que está um pouco rápido, que hoje é uma aula só, mas né, amanhã a gente faz uma coisa bem detalhada. Eu começo com um resuminho e a gente vai lá, tá bom? Então, as camadas da atmosfera. Eu já havia comentado com vocês um pouco de camadas da atmosfera. Então, a atmosfera da Terra, ela consiste em camadas de gases. Essas camadas, esses gases chamados de ar, que envolvem o planeta e são retidos na gravidade. Aí tem a figura a seguir, né? Cada camada e como ela, a distância dela em relação à nossa camada. Então tá lá. A nossa camada, né? É a troposfera, então ela tem aí 12 quilômetros. Acima da troposfera, onde ficam os aviões, é a estratosfera. Ela tem cerca de 50 quilômetros. Acima da estratosfera, nós temos aí nós temos a 32 quilômetros a termosfera, tá? Aliás, 320 quilômetros a termosfera. Então a termosfera é onde fica a aurora polar, é onde ficam os ônibus espaciais, é onde fica o satélite, né? Aliás, a Estação Espacial Internacional, que é EEI. Isso na termosfera. Acima da termosfera, nós temos a exosfera. A exosfera chega aí a praticamente 10 mil quilômetros. São onde ficam alocados lá os satélites. Então vocês percebam que as imagens que eles mandam para nós, né, é de 10 mil quilômetros aproximadamente. Né, de 800 a 10 mil quilômetros. Então é um absurdo, né? A gente querer muita precisão. Concordam? Muita precisão é quase que humanamente impossível. Então, obviamente, que os serviços de tecnologia têm têm procurado uma melhora para ver se conseguem aí cada vez mais, né, ter exatidão daquilo que eles colocam. Na página 222, vem explicando aí cada uma das camadas, né? Então nós começamos lá pela troposfera, que é a camada mais próxima nossa, né, da Terra. Ela apresenta uma espessura variável ao longo do dia, se estendendo até 12 quilômetros acima do nível do mar em média. Ela é mais espessa na linha do Equador. Perto do Equador, ela engrossa mais, tá? Ela chega a 17 quilômetros e mais delgada nos polos. Perto dos polos, ela já é mais reduzida, chega a 9 quilômetros. Ela se concentra a 99% do vapor de água e 75% do ar de toda a atmosfera. Essa é a camada mais importante para fenômenos meteorológicos como formação de nuvens, chuva, neve, raios, ventos, inclusive furacões, tornados, conforme as altitudes vai aumentando e a pressão da temperatura e o ar vai diminuindo. Então a troposfera é a camada mais importante para esses fenômenos. Isso vocês vão ter que decorar também, tá bom? Depois nós temos a estratosfera.
Qual que é a importância da estratosfera? Ela se estende a cerca de 50 quilômetros de altitude, né, da Terra. Nela a gente encontra uma camada de gás ozônio, tá? Que é o O3, e esse gás ele é responsável por filtrar os raios solares, né? Que nós chamamos de UV. Esses raios eles são nocivos aos seres humanos e podem causar até mutação genética. Olha que interessante. Mutação genética e sem contar que ele causa câncer também, tá bom? Depois, se tiverem alguma curiosidade, procurem se aprofundar no assunto com a professora de ciências, que ela pode explicar com mais propriedade do que o professor Leandro, tá bom? A mesosfera, nós estamos na terceira camada, né, da página 222. A terceira camada, a gente fala da mesosfera. A espessura dela é de aproximadamente 80 quilômetros, tá? Nessa camada, gente, a temperatura ela é muito baixa, ou seja, é extremamente frio. Em virtude do que, professor? Pela altitude, né? Isso é óbvio. Nessa camada a temperatura é muito baixa devido à altitude e ela pode atingir, olha que interessante, cerca de menos 90 graus centígrados. Hoje está fazendo 19, 17, estou morrendo de calor. Agora imagina, ontem fez 15, não, antes de ontem fez 15, 16, estava frio. Já pensou menos 90 graus? Consegue alguém fazer ideia do que é o frio de 90 graus, de menos 90 graus? Então assim, a mesosfera, gente, ela é a camada na qual os meteoros queimam na entrada da atmosfera, produzindo o fenômeno conhecido como estrela cadente. Quando vê lá, vou fazer um pedido. É um mito bacana, mas ele não é que realiza não, tá? Não te frustrando vocês. Pode até fazer o pedido, mas aquilo é uma estrela cadente e é um asteroide queimando, tá? Na entrada da atmosfera. Depois nós temos aí a termosfera. Qual que é a importância da termosfera e o que nós temos na termosfera? Na termosfera, a temperatura ela vai voltar a subir, tá? Essa camada ela atinge aproximadamente 700 quilômetros de altitude e nela é onde tem a órbita fica a órbita da estação EEI é Estação Espacial Internacional, tá legal? Na sua parte mais baixa, que fica de 80 a 400 quilômetros, ela também é conhecida como ionosfera, tá? Depois grifem essa parte aí. Numa parte menor, que é ela é chamada de ionosfera. E é uma região onde ocorrem aí, como eu falei para vocês, né, as auroras boreais e austrais e se propagam as ondas de rádio, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, né, quando você escuta esse som, é levado pela ionosfera, tá legal? Já a camada externa da atmosfera terrestre, ela é chamada de exosfera. De acordo com o que nós chamamos de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, conhecido também como NASA, tá? Ele pode chegar até 10 mil quilômetros. Olha aí a extensão que grande, né? Lá, o ar é extremamente rarefeito, ou seja, tem que ter aparelho, porque não tem praticamente ar. A uma altitude de 100 km da superfície, são denominados os astronautas ou cosmonautas. No entanto, essa parte aí a gente já sente, né? É por isso que essa altitude é considerada o início do espaço, né? Onde os viajantes são denominados aí os astronautas ou cosmonautas, né? Só quem pode chegar aí são astronautas ou cosmonautas. São pessoas que treinam, né, para poder estar nesse lugar. Não é qualquer pessoa que pode chegar, entrar e pronto, só com um aparelhinho. Não, tem tudo uma técnica, coisas que podem melhorar aí, tá? E aí dentro da página 222 também, a gente já vai mencionar novamente, né, tempo e clima.
Eu comecei a explicar essa parte no início da aula, mas a teoria está aqui, na 222 está lá. Embora relacionados, tempo e clima são diferentes. Tempo não é o mesmo que clima. O tempo atmosférico é o estado da atmosfera em um determinado momento, ou seja, naquele agora. É a temperatura do ar, tá bom? Então, o tempo atmosférico é o estado da atmosfera em um determinado momento, isto é a temperatura do ar, as precipitações ou ventos em um instante específico, tá? No momento específico é relógio. Esses outros elementos mudam com relativa frequência, e essas condições momentâneas da atmosfera damos o nome de tempo. Analise as situações a seguir. Aí está o exemplo aí. Ontem choveu muito em Belém. Domingo fez muito calor em Goiânia. Hoje está nublado em Porto Alegre. Então, perceba aí o tempo do verbo. Ontem choveu em Goiânia. Domingo fez muito calor. E hoje está nublado. Então, estou usando a forma do tempo, né, do verbo, para poder mostrar a condição da temperatura naquele momento que eu estou especificando. Tá legal? Isso é tempo. Já clima, eu vou falar já de clima. Clima é diferente. Clima é como eu coloco aqui para vocês, ó. Comportamento, para lá. Comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então perceba que todas elas se referem a um determinado momento. Dessa forma, nesses casos, está se falando do tempo. Já o que chamamos de clima é o estado da atmosfera durante um longo período de tempo. Geralmente de um ano. De acordo com o tipo de análise, aqui está um ano, mas são 30 anos, tá? Para você definir o clima de uma região. De acordo com o tipo de análise, pode-se considerar um período muito maior, de centenas ou até milhares de anos, como ocorre quando se estudam os períodos glaciais e interglaciais. Durante esse período, o estado da atmosfera e suas mudanças, elas vão seguir um padrão. Portanto, podemos considerar o clima como a sucessão dos estados atmosféricos. Professor, o que é a sucessão? A repetição dos estados atmosféricos. A repetição do tempo é chamado de clima. Tá claro isso? A repetição do tempo eu chamo de clima. Então tá lá. Os verões do Brasil central são quentes e chuvosos. Já os invernos são secos. No sul do Brasil, os invernos são mais frios, podendo nevar na Serra Gaúcha e em Santa Catarina. Então, observe que as condições atmosféricas citadas se referem a um padrão observado por um longo período, caracterizado, ou seja, diferenciado para cada região. Para se estabelecer, um padrão climático, é necessário analisar a média das variações das condições atmosféricas por um longo período de tempo. Geralmente, olha aí, grifem essa parte, geralmente 30 anos. Tá claro isso? É isso. Então, hoje eu gostaria que vocês vissem de fato, né, a diferença de clima e de tempo, tá? Amanhã, dia 8/7, nós iremos falar um pouquinho mais de clima e tempo, mas só quais são os elementos do tempo e do clima. Então, como elementos, né, depois eu vou deixar um videozinho para vocês, eu posso colocar a pressão atmosférica, os ventos, a temperatura e vários outros que nós começaremos a ver amanhã. Gente, se tiver alguma dúvida, anota lá para poder tirar na aula de amanhã, que vai ser, que eu espero, né, que seja ao vivo. Torçamos para que seja ao vivo e a gente possa ressarcir as nossas dúvidas. A mais, é sempre um prazer estar com vocês, né? Gostaria que fosse virtualmente, mas
ao vivo. Infelizmente hoje não deu, mas não seja por isso que vamos estar sempre juntos, tá bom? Deus abençoe e tenham aí todos uma ótima semana. Forte abraço.